quero fazer uso da palavra para a gente novamente fortalecer ainda mais a nossa proposta acerca do pedido que nós fizemos para melhorar aí as condições no que se refere aos ônibus, transporte público aqui de São José do Rio Preto. Ontem tivemos aí a oportunidade de mais uma vez debater, discutir com o secretário de trânsito, que gentilmente, eu devo parabenizar ele, por sempre nos atender e de forma alguma nunca negou essa possibilidade, sempre, muito pelo contrário, esteve aqui esclarecendo, mas ele não nos esclarece, ele esclarece qualquer tipo de dúvida da população. Quando a gente fala sobre o trabalho do vereador, que é de fiscalizar, de ouvir a população e mandar, todos os tipos de denúncia, enviar para ele, a gente também debater aqui entre amigos, isso a gente tem feito. Eu quero insistir mais uma vez sobre a lotação e também, em alguns casos, pontuar a superlotação. Quando eu disse ontem, que teve pessoa que acabou falando que estava aparecendo, em alguns casos, os ônibus aí parecendo com a lata de sardinha, eu senti que ele ficou bastante ofendido. É claro que a gente se utiliza desse tipo de adágio popular, desse momento tão complicado, mas nesse trocadilho, a ofensa, infelizmente, quem sente é o cidadão riopretense, que utiliza as linhas, todos os veículos, para se deslocarem de suas casas para o trabalho e assim sucessivamente. Novamente nós somos cobrados, até quando o vereador Robson Riz, ou até quando outros vereadores que estão engajados para que nós possamos continuar lutando em prol da população, até quando os usuários continuarão sofrendo? Se a gente fizer uma continha, levar em consideração a matemática do distanciamento, eu pergunto para todos os nossos amigos vereadores, por que no ônibus eles podem aí ter uma capacidade limitada de pessoas que ficam em pé, ou seja, ao meu ver, pode ter a capacidade atingida, o limite atingido, só que lá não tem o distanciamento, deixa uma cadeira liberada, a outra isola. Essa prática tem sido usada em alguns comércios, a gente vê o quanto é importante essa preocupação, mas se a gente levar na prática, por que aqui na casa essas cadeiras estão isoladas? O pau que bate em Chico deveria bater em Francisco. Por que no ônibus pode ter aí, portanto, 70 pessoas ou até mais? Eu não estou aqui querendo inflamar essa discussão, mas por que então os nossos amigos vereadores não liberam também a mesma capacidade como a gente tem discutido? Os ônibus podem, e aqui na casa a gente não pode ver a casa cheia. Existe uma ressalva sobre a pressão do horário também, das 3 da tarde. Eu disse em outras ocasiões que a Câmara deveria receber os munícipes iniciando a sessão a partir das 7 da noite. É opinião minha, todos nós temos as nossas tarefas, responsabilidades, todos sabem que eu trabalho em outro lugar, mas óbvio, você falou de trabalho, se o presidente me autorizar mais um minuto por gentileza, eu destaco, durante a minha campanha, eu não menti para ninguém, eu falei, eu trabalho lá, eu me desdobro. Os demais vereadores, se aposentado ou não, todos têm suas responsabilidades, mas convenhamos, a população em sua maioria, homens e mulheres,
que pegam lá os ônibus, ou tomam, como assim vocês bem entendem, trabalham no horário comercial, das 8 às 6. Aí a gente discute, ônibus lotados ou superlotados, ou passageiros dentro de uma lata de sardinha, por que então não abriremos a casa para que todos ocupem, como também está sendo ocupado os ônibus aqui de São José do Rio Preto? O meu descontentamento é, no caso, exatamente isso, tomar as dores da população. O secretário, embora eu goste de falar bastante, o pessoal fala que eu falo mais que o homem da cobra, estou na profissão de falar, mas a gente está aqui, além de falar, defender o cidadão, como sempre fiz. Mas a minha questão é muito lógica. Por que que uns podem, outros não? Por que que tem mercados que podem estar lotados em outras oportunidades? Muita gente reclamou, aí também não. Por que que um salão de beleza, estamos aqui com o vereador Anderson Branco, que é profissional da área, habilitado, por que que tinha gente, cabeleireiro, que não podia abrir, porque tinha 3, 4 pessoas, ou sei lá o número, e o ônibus lotado? Esse não é um problema do executivo, mas espera aí, a fiscalização existe por meio de todos nós, então sejamos sensíveis ao assunto. Muito obrigado, presidente.